Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Bom estarmos cultuando, louvando ao nosso Deus de todo o coração. E continuando o tema que nós estamos falando sobre um só coração no cuidado, hoje nós vamos falar especificamente a respeito do cuidado de Deus para conosco. Na parte da manhã, o pastor José Antônio trouxe uma palavra para nós, falando da experiência de Davi na caverna, onde ele foi cuidado, foi um lugar de refúgio, de proteção para ele. E nós vamos falar de outro personagem que viveu experiência semelhante, que é essa de estar numa caverna, de viver essa experiência. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 19, eu farei a leitura do verso 1, nós vamos até o verso de número 18. Você pode abrir a sua Bíblia, o aplicativo, ou você pode acompanhar a leitura que vai ser projetada na projeção, na versão que eu estou fazendo a leitura, que é NAA, e diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a esta hora eu não tiver feito com sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre a pedra em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: Sai daí e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som suave, veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a voz e lhe disse: O que você está fazendo aí, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: Vai e volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Israel, Jeú matará, e quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém. Palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Amados,
esse texto aqui é um texto que vai falar para nós, vai trazer um dos momentos mais importantes na vida dos profetas mais importantes do povo de Israel. Se você folhear a tua Bíblia, voltar alguns capítulos atrás, você vai ver que ele tinha vivido o momento auge do seu ministério. Quando tudo estava dando certo para Elias, quando todas as coisas corriam muito bem, é quando tudo começa também a dar errado para ele. Que situação, que coisa complexa. Não sei se você já viu alguma situação dessa, se você já viveu uma experiência, quando de repente estava tudo indo bem, e da noite para o dia as coisas mudaram. Você não esperava que aquilo acontecesse. Só para a gente lembrar o que Elias estava vivendo, tudo o que ele passou. Se você for olhar, você vai ver que ele chegou diante de Acabe, que era um rei terrível, um rei de Israel que tinha abandonado os princípios, os valores do Senhor. Não só abandonado, mas agora ele servia a outros deuses, fazia coisas terríveis. Ele foi o pior rei que Israel podia ter tido. E o que acontece? Ele chega diante de Acabe e diz assim: eu te digo que a partir de hoje não vai cair uma gota de orvalho sobre a terra de Israel. Não vai chover. Não vai ter nenhuma umidade à noite. Enquanto eu não falar que vai voltar chuva, não vai voltar a chover. E quando Elias fala isso, realmente acontece. Durante 3 anos e meio, não cai uma gota de água sobre Israel. Elias, depois disso, vai para a fonte de Querite, onde Deus manda que ele fique naquele lugar. Ali ele é alimentado pelo Senhor. Acabe fica desesperado, corre atrás dele, e nada de conseguir achar Elias. Então Deus fala: Elias, volta. E quando ele volta, ele confronta o povo sobre o seu pecado, o pecado de omissão na adoração ao Senhor. E ele chega diante do povo e fala assim: até quando vocês ficarão cocheando entre 2 caminhos? Se Deus de Israel é o Deus verdadeiro, então adore o Deus de Israel. Agora, se é o outro Deus que vocês querem adorar, então adorem, mas saiam desse meio de caminho. Tome uma decisão. Olha a coragem desse homem. A coragem não fica só nisso, mas ele chega diante dos 400 profetas de Baal e dos 450 profetas de Asherá. E diante desses homens, ele faz desafio: vamos provar quem é o Deus de verdade agora aqui. Vocês vão clamar e vão pedir para que o Deus de vocês derrame fogo do céu. E dou vantagem, façam isso primeiro, depois eu farei. E durante a metade do dia eles ficam clamando e buscando e pedindo e gritando e se cortando. E Elias ainda fala para ele: eu acho que o Deus de vocês está dormindo. Grita mais alto. Olha, eu acho que ele saiu para fazer alguma coisa. Chama ele, o que será que aconteceu? E depois, quando chega a hora do almoço, fala: agora acabou a vez de vocês, agora é comigo. E ele pega e fala assim: agora peguem esse altar e molhem. Mas molhem muito, joguem muita água sobre esse altar. Façam regos, façam valetas em torno dele para que encha de água. E depois ele clama ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e o fogo cai. E lambe, e toma toda aquela oferta que estava para ser entregue diante de Deus. E no meio daquilo o povo todo começa a falar e clamar e exaltar: só o Senhor é Deus. Você imagina essa cena? Você imagina que momento que Elias viveu no seu chamado ministerial como profeta? A partir disso nós começamos a ler que Acabe chega para Jezabel, sua esposa, e fala tudo o que aconteceu. E quando ela sabe dessa mensagem, ela manda avisar Elias: eu vou te matar. Amanhã nessa hora você vai estar morto. Acabou para você. Não tem mais nada que possa você fazer. Amanhã você vai morrer. Como você matou os profetas à espada, eu vou matar você. E aí nós vemos que mesmo com essa grande biografia, do caráter que ele tinha, o seu testemunho, ele não foi poupado de momentos difíceis. Elias passou por um dos momentos mais complicados da sua vida, porque ele sofre um grande revés nessa hora. Ele não esperava que esse tipo de coisa pudesse acontecer. Aliás, o que ele esperava era arrependimento. Mas em vez de arrependimento, o que ele está colhendo com essas palavras, com esse recado que chega ao seu coração, é revolta, é ódio e principalmente rejeição que ele está recebendo. Isso foi inesperado. Isso despertou emoções profundas na alma de Elias. Entrou no seu coração medo.
O pavor veio sobre sua alma. E a partir disso, a realidade foi de fuga, de fugir daquilo que ele estava vivendo. O sentimento que ele tinha era de isolar-se de tudo que ele estava passando naquele momento. E o sentimento principal que tomou conta do seu coração foi o desejo de morrer, de acabar com sua vida, que tudo terminasse ali. E episódios dramáticos, meus irmãos, são episódios que podem gerar mudanças em nossas vidas. E quando nós passamos por mudanças, seja ela de uma mudança simples ou algo dramático como nós estamos compartilhando aqui, elas podem gerar crises em nós. E essas crises podem levar para dois caminhos. Um caminho que você pode ir é o caminho da solidão. O outro caminho que você pode ir é o caminho da solitude. Solidão e solitude são coisas diferentes. E nós precisamos compreender aqui. O caminho da solidão talvez vai fazer com que a gente ore como Elias orou e disse assim: basta, Senhor, tira a minha vida. Já não faz mais sentido viver dessa forma. Basta, Senhor, eu não aguento mais esse sofrimento que eu estou passando. O sentimento que permeava o coração de Elias aqui era de total solidão. E esse estado de espírito não permite que uma pessoa que está vivendo esse sentimento, que está abraçado, que está de certa forma enlaçado pela solidão, que ela consiga sentir-se pertencente ao grupo, não permite que ela consiga estabelecer laços profundos com as pessoas. Perceba que Elias, assim que ele recebe essa notícia, ele foge, ele corre da realidade que ele está vivendo. Solidão, meus irmãos, não significa necessariamente estarmos sozinhos. Às vezes estamos sofrendo com a solidão, mesmo estando no meio de pessoas, participando de um grupo grande. Às vezes até dentro da igreja podemos estar passando por situações assim. A pessoa pode sentir-se isolada no meio da multidão. E essa sensação, esse sentimento, quando toma conta de uma pessoa, pode afetar o seu estado de espírito. Não sei se você já viu alguém passando por esse tipo de sentimento, alguém sofrendo com a solidão. Ela causa efeitos na saúde física e mental de uma pessoa que sofre com solidão. Quem sofre com a solidão corre o risco de muitas vezes cair, infelizmente, no alcoolismo e no uso de drogas. Quem sofre com a solidão corre o risco de viver a depressão, uma doença terrível do nosso século. O risco dessa depressão que vem por conta da solidão tem levado muitas pessoas a cometerem suicídios, por conta dessa tragédia que é as pessoas viverem isolados. Em alguns casos diz que a solidão leva à progressão da doença do Alzheimer. O comportamento social é afetado, as pessoas começam a viver de uma maneira que ficam mais isoladas, gera doença no coração, faz a pessoa que vive esse sentimento ou vai por esse caminho da solidão a decisões inadequadas. A sua memória começa a sofrer problemas no sentido da capacidade de aprendizagem que é diminuída, a função cerebral altera. Às vezes a gente não percebe, mas como isso é sério, porque até gera altos níveis de estresse na vida da pessoa. E pessoas que vivem em estado de solidão são diferentes das que pessoas que não se sentem solitárias. O foco de quem está vivendo nesse caminho da solidão é a lembrança sempre no seu coração do passado. Está sempre no seu coração. Sempre está pensando sobre o futuro, e as reflexões sobre o presente são sempre reflexões hipotéticas e nunca vivendo a realidade. Por isso a solidão pode matar fisicamente. Mas a solidão tem transformado a vida de muitas pessoas que mesmo vivendo, a vida delas parece como a morte. Porque escolheram o caminho da solidão. Foi o que aconteceu com Elias aqui: basta, Senhor, tira a minha vida. Mas nós temos o caminho da solitude. Eu falei que ele é diferente.
Eu li uma frase que eu achei muito interessante, falando sobre a solitude. A solitude é a glória de estar sozinho. É um termo poético, uma frase poética, bonita de ler. A diferença da solitude é que ela é uma escolha, enquanto a solidão é o sentimento de estarmos sozinhos. A solitude é o sentimento de estar sozinho e conseguir aproveitar desse momento que nós ficamos sozinhos. É usar disso da melhor maneira possível. E como que isso é possível de ser aproveitado? Quando a verdadeira glória deste momento é a presença de Deus revelada. É aproveitar desse tempo de solitude na presença de Deus. É aproveitar desse tempo de solitude para que o Senhor fale aos nossos corações e ministre sobre as nossas vidas. É saber que a intencionalidade de estar sozinho, longe das distrações, vão nos levar para a presença do Senhor, como nós cantando aqui, a tua doce presença, Senhor, é o meu abrigo. É nesse lugar que a solitude nos leva. É saber que Deus cuida de nós, mesmo que aparentemente nós estejamos sozinhos, mas nós estamos completos, porque o Senhor está conosco. É para este lugar que nós vamos. Então o caminho da solidão pode ser uma escolha nossa, mas nós podemos escolher o caminho da solitude. E quando experimentamos este caminho, combinado com o cuidado de Deus, nós aprendemos algumas lições que esse texto nos ensina. E a primeira lição que nós aprendemos, quando nós falamos do cuidado de Deus, é que esse cuidado de Deus nos coloca no caminho certo. O Senhor nos leva para o caminho certo. Veja que no verso 3, Elias sentiu medo, foi para Bersebe, depois para o deserto. E perceba que nessa dinâmica, nessa construção de fuga que ele vai indo, em nenhum momento Elias tinha parado para orar, para tomar essa decisão de ir. Agora, quando nós vamos para a história de Elias, nós vamos ver que todo o caminho dele até aquele instante tinha sido um caminho que ele sempre buscou ouvir a voz do Senhor. Em todos os momentos ele ouviu o que o Senhor falava para ele. Quando ele chega para Acabe e diz: não vai chover, não vai cair água sobre a terra, não vai ter umidade, será um tempo de sequidão, não vai cair nada enquanto eu não der uma palavra que vai voltar. O Senhor vem e lhe diz assim: vai, se esconda na corrente, vai, se esconda junto ao ribeiro de Querite. O Senhor lhe disse. Nós vamos ver que ele fica naquele lugar até que chega um momento que o Senhor vai e fala para ele assim: vai e se apresente a Acabe. Nessas outras circunstâncias nós vamos ver que Deus falou e Elias obedeceu imediatamente. Ele tomou a decisão de ouvir a voz de Deus. Agora, num ato de desespero, no ato da angústia do seu coração, ele simplesmente fugiu. Mas ainda assim, a gente vai perceber que no meio dessa fuga, Elias sabe a quem pode se socorrer. E ali, quando ele chega naquele deserto, naquele pé de zimbro, ele dobra os seus joelhos e, mesmo sentindo vontade de morrer, Elias também ora. Ele busca a presença do Senhor, ele clama a Deus. E a oração, meus irmãos, é a bússola da nossa alma. Nós não podemos viver sem oração, nós não podemos viver sem falar com Deus, nós não podemos deixar de investir tempo para falar e ouvir a voz do Senhor. É neste lugar que a gente precisa estar. Não importa as circunstâncias que nos cercam, se nós orarmos ao Senhor, Ele vai nos responder, Ele vai ouvir o nosso clamor, Ele vai atender as nossas necessidades. E não só vai ouvir, mas Ele vai nos mostrar a direção. Mesmo que em meio ao desespero tenhamos tomado atitudes intempestivas, como Elias tomou, mas no momento de lucidez, no meio de tudo que ele estava vivendo, ele clamou ao Senhor. Se nós clamarmos ao Senhor, Ele responde às nossas orações, Ele ouve o nosso coração, Ele vai nos colocar no caminho certo. Quando oramos, nós aprendemos a descansar ao Senhor. No verso de número 5, diz que depois de orar, ele deitou e dormiu. Eu não sei se você já viveu algum dia de ansiedade. Eu já passei por alguns dias de ansiedade, da preocupação que toma conta do nosso coração.
Você já tentou deitar na cama, mesmo cansado fisicamente, mas com a preocupação dominando o seu coração, com a ansiedade do que você está esperando no futuro, que você não sabe o que vai acontecer, que não está no seu controle, você deitar, virar para o canto e dormir? De forma nenhuma. Nós não conseguimos. Nós remexemos um lado, nós remexemos do outro. Nós mudamos na posição da cama e nós não conseguimos descansar. Mas quando nós oramos, nós colocamos diante de Deus as nossas necessidades, Ele traz o descanso, que é a paz que transcende o entendimento, que é a paz que não precisa ser explicada, que no meio de toda a tempestade da angústia que cerca da nossa alma, das tempestades que estão tentando nos engolir, o Senhor traz paz e descanso para o nosso coração e nós dormimos e confiamos que o Senhor está no controle. Que amanhã as misericórdias do Senhor vão se renovar sobre as nossas vidas. Quando oramos, Deus cuida de nós. O Senhor não só deu descanso para que ele dormisse naquela hora, mas o Senhor também colocou um anjo para que trouxesse para ele alimento, para que ele comesse, para que ele bebesse. Porque o Senhor está cuidando de nós em todos os momentos. Deus cuida de tal forma, Ele está atento aos mínimos detalhes. E antes que Elias prosseguisse para aquele lugar que ele tinha que ir, o Senhor lhe deu um alimento para que ele tivesse certeza: eu estou contigo. Não tenha dúvida, eu estou no controle da sua vida. Como o Senhor foi com Elias, Ele é conosco. Ele nos dá o descanso. Ele nos fortalece nos momentos que nós estamos passando por dificuldades, e quando Ele está nos colocando no caminho certo, Ele não desiste de nós em nenhum instante. Em segundo lugar, quando nós pensamos nesse cuidado de Deus, no tempo que nós estamos vivendo as angústias e dificuldades, o Senhor não só nos coloca no caminho certo, mas Ele nos leva para o lugar certo. E esse é o segundo ponto que chama a atenção: o Deus que nos leva para o lugar certo. Veja que no verso 8 e verso 9, diz que com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus, e ali entrou numa caverna onde passou a noite. Você pensou 40 dias e 40 noites caminhando? Alguns historiadores vão dizer que essa distância aí pode estar entre 300, 400 quilômetros. Vamos imaginar que seja 350 quilômetros de caminhada. É muito tempo caminhando para Deus levar ele para um lugar específico. E ele foi a pé. Ele não foi de carro. Ele teve que caminhar dessa forma para passar apenas uma noite naquela caverna, para ficar uma noite na presença de Deus. O que eu aprendo aqui, meus irmãos, quando nós falamos do Deus que nos coloca no lugar certo, é que o deserto não é o lugar onde Elias devia estar. O pé de zimbro jamais seria o lugar de refúgio para Elias diante daquela circunstância, e a morte não era o fim que Deus tinha para Elias diante daquilo. E quando nós falamos, clamamos basta Senhor, que nós buscamos a presença do Senhor, Ele vai com toda a certeza nos levar para o lugar certo, por mais que lugar certo pareça para nós ser o lugar mais difícil e impossível de chegarmos, Deus nos colocará nesse lugar. Deus vai deixar que a gente permaneça naquele lugar. E o propósito da caverna para Elias era lembrar que existe um lugar onde sempre nós e ele devem estar. Esse lugar que nós devemos estar é o lugar da presença real do Senhor. Por isso, meu querido, não existe o melhor lugar no mundo que você possa estar que não seja debaixo da mão poderosa do Senhor. Não existe o melhor lugar no mundo que você possa estar da caverna que Ele preparou para cuidar de você, para sarar as tuas feridas. Não há ameaça nesse lugar. Não há medo neste lugar, não há tristeza que perdure, e não há angústia que possa sufocar os nossos corações. Amém, igreja? Nós podemos ter essa confiança, essa certeza. Se você estiver no lugar certo, você estará protegido, você estará cuidado, você estará acolhido pelo Senhor. Então busque o Senhor, busque chegar no lugar certo que o Senhor tem para a sua vida. Em terceiro lugar, quando nós pensamos no cuidado de Deus, esse cuidado vai nos levar para tão perto do Senhor, que esse lugar vai revelar quem o Senhor é. Esse é o terceiro ponto que nós aprendemos aqui. Você percebe que Elias, quando ele foge, ele não fugiu para a caverna.
Ele não saiu, já sei, eu vou correr para a caverna, lá eu vou estar na presença de Deus, lá as coisas vão resolver. Não, ele não fugiu para a caverna. Você percebe que quem conduziu ele para esse lugar foi o anjo do Senhor? E se foi o anjo do Senhor que levou ele para esta caverna, se não foi um ato de desobediência estar no monte de Deus naquela caverna, nós precisamos reler a pergunta que está no verso 9, que diz assim: o que você está fazendo aí, Elias? Se lermos essa pergunta sem entender o contexto, talvez a gente possa interpretar da seguinte forma: se a gente entendeu de repente que ele está em fuga quando ele foi para a caverna, talvez nós vamos pensar que Deus está chamando a atenção dele. Elias, o que você está fazendo aí? Eu não te coloquei neste lugar. Se nós interpretarmos com uma atitude errada dele, eu falei, está levando uma bronca do Senhor, porque a atitude dele foi uma atitude de desobediência ao Senhor estar na caverna. Mas se nós entendermos que Elias estava abatido, se nós entendermos que Elias estava ferido, e entendermos que Deus trata com amor os seus filhos quando eles estão esgotados, nós vamos entender que essa pergunta foi feita com muito amor para Elias. Essa pergunta foi feita com misericórdia. Essa pergunta de Deus para Elias foi feita com cuidado. Era como se Deus estivesse dizendo para Elias assim: Elias, você entendeu, Elias? Porque eu mudei a rota do caminho que você foi para o deserto e que você achou que ali é o teu lugar. Você entendeu, Elias, por que eu te trouxe para dentro desta caverna? Elias, você está entendendo por que eu te trouxe aqui? E aí a gente começa a compreender que às vezes Deus nos leva para esses lugares de cuidado, para essa caverna, para esse lugar para revelar-se a nós, para falar de uma maneira muito especial. E também fica perceptível para nós que Elias não compreendeu isso na primeira vez que Jesus falou com ele, porque quando ele ouve, a gente percebe que ele ainda não tem entendido nada, porque ele fala assim: Senhor, eu fui zeloso por ti, Senhor. Os filhos de Israel já te abandonaram, só sobrou eu, só eu fiquei, Senhor. Eu acredito que foi por isso que o Senhor me trouxe. Era como se ele dissesse: Senhor, da mesma forma como o povo pecou adorando o bezerro de ouro e Moisés, o povo lá voltou a violar a tua aliança, Pai. Senhor, esse povo não tem mais jeito, é por isso que o Senhor me trouxe para cá, porque só sobrou eu, não tem mais ninguém. E eu acho que eu estou aqui por conta disso, por não ter ninguém, porque eles já estão condenados. O cuidado de Deus na solidão revela para nós o seu grande amor. Para Elias, parecia que tudo estava acabado, não tinha mais ninguém, não tinha mais jeito aquela situação. Mas aí o Senhor fala assim: tá bom, Elias, então vem cá, eu vou te mostrar uma coisa. E aí o Senhor faz com que ele veja esse vento forte que é um furacão, faz com que ele perceba o terremoto, faz com que ele veja o fogo, um grande incêndio. E eu fiquei pensando a respeito, por que Deus mostra essas imagens, dá essa revelação para Elias, faz com que ele veja isso. Porque talvez isso revele muitas vezes como está o nosso coração quando nós estamos vivendo um tempo de solidão. Talvez isso revele o que está dentro do nosso coração e nós achamos que ainda estamos no propósito de Deus quando nós já saímos do propósito do Senhor. Esperamos muitas vezes que Deus faça do nosso jeito. Nesse sentimento ele falou: Senhor, só fiquei eu, não ficou mais ninguém. Talvez no coração de Elias havia: Senhor, não tem mais jeito que fazer com esse povo. Talvez eles precisem que o Senhor se revele de forma dura, incisiva para eles conhecerem a Ti. E em nenhum desses fenômenos que é revelado para Elias, a presença do Senhor está. Mas a presença do Senhor se manifesta num suave sussurro. É nessa manifestação que Elias vê a presença de Deus. E a lição que eu vejo que Deus está mostrando para nós aqui: Elias, eu tenho poder sobre todas as coisas. Eu tenho poder sobre a terra, sobre o céu, sobre tudo isso. Mas o meu desejo, Elias, é que o meu povo me conheça como você está me conhecendo agora, face a face. O meu desejo é que meu povo conheça o grande amor que eu tenho pela vida deles.
E aqui nós vemos que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vemos quem Ele é, o seu grande amor, a realidade do seu cuidado para com os seus, porque aqueles que o Pai lhe deu, de modo algum Ele lança fora. Por isso, o Senhor faz com que Elias perceba algo que ele não estava vendo até aquele momento. Em último lugar, o cuidado de Deus na caverna resgata os seus planos. E entenda, resgata os planos de Deus para as nossas vidas. No verso 13, o Senhor de novo fala com Elias, diz assim: Elias, o que você está fazendo aqui? De novo ele volta a falar a mesma coisa. Senhor, é porque o povo fez isso, é porque o povo está nessa situação, é porque eu estou sozinho, é por conta disso. E de repente o Senhor, sem responder mais nada, só fala para ele: vá e unja, vá e faça isso, vá e volte para o plano original que eu tenho para a tua vida. Amados, muitas vezes nós estamos tão frustrados que nós acabamos esquecendo dos planos de Deus que o Senhor tem para a nossa vida. Nós estamos tão angustiados, tão decepcionados. Talvez, pela situação que vivemos, nós acabamos escolhendo o caminho da solidão, como Elias fez, porque nós esperávamos que os planos de Deus fossem iguaizinhos do nosso coração. O texto não diz isso, o texto não fala isso. Mas talvez o sentimento que estava no coração de Elias era assim: olha, eu vou lá, o Senhor mandou eu ir, eu vou orar vou enfrentar os profetas de Baal, o fogo do Senhor vai cair do céu, e talvez nisso Acabe e Jezabel também se arrependam, também mudem a forma de viver, também entendam que esse não é o caminho, e que Acabe volte para aquilo que o povo de Israel tem que ser, o povo que é nação santa, povo escolhido do Senhor. Mas isso não aconteceu, e aí ele se perdeu no caminho. Ali ele se perdeu no propósito que Deus tinha. E às vezes, amados, quando nós passamos por essa situação e Deus nos coloca no lugar certo de novo, onde Ele revela a sua presença, Ele também nos lembra que Ele tem um plano bem específico para as nossas vidas. E esse plano não vai ser alterado. Os planos de Deus não vão ser mudados. Um dos motivos de estarmos sofrendo com o sentimento de solidão que nos sufoca é termos deixado o plano de Deus sem percebermos que deixamos o plano de Deus. E quando nós deixamos o plano de Deus, nós nos sentimos solitários, nós nos sentimos angustiados, nós nos sentimos entristecidos, decepcionados, sem rumo, desejando que eu fim e falando: basta, Senhor, tira a minha vida. Sabe por que esses sentimentos nos sufocam? Porque muitas vezes nós só estamos tratando a consequência e não a causa. Deus não levou Elias para a caverna com o propósito de atender à vontade de Elias, mas de alinhá-lo com o seu propósito. Meu querido e minha querida irmã, nessa noite eu quero dizer para você: o Senhor não te abandonou. O Senhor continua no controle da sua vida. Ele não te deixou sozinho. O final da tua história não é um final de morte. Os planos que Deus tem para nós são pensamentos e planos de paz e não de mal. Por isso nós precisamos voltar ao Senhor e entender que Ele tem planos para as nossas vidas. Deus está cuidando de nós. Feche os teus olhos. Fale com o Senhor nesse instante. Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Talvez você se identificou nessa noite, você percebeu que tem coisas na sua vida que têm sido semelhantes com a vida de Elias. Talvez você tinha convicção, você tinha certeza que naquele momento que você estava vivendo a tua vida era o melhor momento. Agora as coisas vão dar certo. Agora minha casa vai ser abençoada. Agora minha vida profissional vai para frente. E de repente, no meio deste caminho, as coisas mudaram. E talvez nessa hora você se desesperou. Talvez nessa hora a angústia tomou conta do seu coração. O medo roubou a tua paz.
Talvez você esteja sem saber por que você está neste lugar. Deus está te convidando para sair deste lugar de solidão. Deus está te convidando para você sair desta posição nessa noite. Se você procurar continuar no lugar de solidão, você vai continuar fugindo para o mais longe possível. Se você continuar nesse lugar de solidão, você vai continuar se escondendo nos desertos do teu coração. Se você continuar nesse lugar de solidão, você vai buscar proteção no lugar errado. Hoje eu quero te desafiar e te encorajar para que a gente encontre esse lugar da presença do Senhor. Que o Senhor te traga para essa caverna do cuidado, para essa caverna que traz restauração para a minha e para a sua vida. Essa caverna que faz você voltar para o caminho certo, para o lugar certo, para ter expectativa de voltar a conhecer ao Senhor como você um dia já teve fome e sede da presença do Senhor. Para que você volte ao plano original de Deus para a sua vida. Você recebe essa palavra nessa noite, amém? Se você recebe, eu quero orar por você nessa noite.